A paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Douglas na voz, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui para mais um vídeo, para a gente conhecer mais da escatologia bíblica. Queridos, muitas pessoas confundem a grande tribulação com o arrebatamento da igreja. O livro de Mateus, capítulo de número 24, verso 14, vai dizer assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, então virá o fim. Então, Mateus capítulo 24, Mateus 25, é relacionado à grande tribulação. A igreja não estará aqui mais. Estará já acontecido o arrebatamento da igreja. Previsto lá em 1 Tessalonicenses vai falar que Deus vai livrar os santos da ira futura, né? Então tem todo o contexto aí do arrebatamento. E eu sempre estou gravando que Deus não depende de sinal para buscar a igreja. A igreja tem que estar preparada, a qualquer momento ele pode buscar a sua igreja. Então eu trouxe um dado aqui muito importante para os irmãos entender que porque muitos acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, né? Cada um tem as suas teses aí, uns são mid, outros são pós, eu sou pré-tribulacionista. Mas eu quero trazer aqui algo muito importante para você aprender em guia de conhecimento. Hoje, cerca de 3, bilhões de pessoas, ou seja, 44% da população mundial não conhece o que é evangelho e não conhece quem é Jesus Cristo, a pessoa, o homem, o Deus. Desses 2 bilhões são grupos fronteiriços, né, onde não existe nenhum cristão ou pouquíssimo, raramente. E cerca de 2.501 grupos étnicos, cerca de 423 milhões de pessoas não conhecem nenhum trabalho missionário conhecido. Então essas pessoas não foram alcançadas, olha só. Então o evangelho tem mais de 2.000 anos, né? Há uma grande distinção, tem aqui no meu canal, o evangelho do reino e o evangelho dos céus, né? O evangelho dos céus é o arrebatamento que a igreja está participando hoje. Mas o evangelho do reino é o evangelho da grande tribulação. Então, Deus não depende de atingir os 4 cantos da terra para buscar a igreja, porque isso faz parte da grande tribulação. Então, eu aqui listei algumas provas aqui que ali na grande tribulação: Isaías 11:12, Ezequiel 7:2, Apocalipse 7:1 e Apocalipse 20, verso número 8. Irmãos, aqueles que ficar na grande tribulação vai ter 4 grupos, né? Interessante que a Bíblia diz que é 4 cantos da terra, né? Mas vai ter 4 grupos durante os 7 anos que vão proclamar o evangelho do reino, que são aqueles que ficar, que não ser salvo, mas conhecem a palavra. Eles serão testemunhas para anunciar o evangelho do reino para aqueles que estão aqui na terra. Segundo grupo é os 144 mil selados, né, que são Israel, né? A grande tribulação é para tratar com as nações e também tratar com Israel, mais para Israel, né? Por isso que Mateus 24:25 não é para a igreja de forma alguma, é para Israel. E as 2 testemunhas, né? E também o anjo que proclamando o evangelho eterno, né? Então 144 mil selados está lá em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. As 2 testemunhas, capítulo de número 11, né? Muitos acreditam que é Enoque e Elias, que não conheceu a morte. Detalhe que Moisés conheceu a morte, né? Josué primeiro vai dizer: meu servo Moisés é morto. Então não tem como ser Moisés. Ou é Enoque e Elias que não conheceram a morte dentro da Bíblia, né? E assim, pessoas dos 4 cantos da terra, a expressão que significa todas as regiões do mundo, ouvirão a mensagem antes do juízo. Então vai ter 4 tipos de grupo pregando o evangelho na grande tribulação: o evangelho do reino, o evangelho dos céus que nós estamos vivendo hoje, que é o evangelho da igreja, antes da tribulação, da grande tribulação. Depois que Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, vai
entrar outra dispensação, que é o evangelho do reino. Aí vão ser os 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio restante de grande tribulação, que Deus vai aplicar sua ira sobre a terra. Então, essa expressão, ouvirão a mensagem antes do juízo final. Então, antes de Deus ter o milênio, né? Depois da grande tribulação, Deus vai reformar a terra, o milênio vai vir por 1000 anos, né? É bom você estudar também pré-milenista, né? Que nós ficaremos aqui literalmente 1000 anos, e ali nós julgaremos, regeremos as nações junto com Jesus por 1000 anos aqui na terra. E depois disso vai vir um juízo final, né? Falta de pregação não vai ser, porque nesse evangelho do reino aqui tem um milênio, né? Vai entrar outra dispensação. Esse milênio, ele vai dar oportunidade de nós também pregar com o corpo glorificado para tribos, línguas e nações também. Olha só como Deus é misericordioso com o teu povo. E aí vai acontecer o juízo final, aí vai ser o fim de todas as coisas para que a gente venha viver na eternidade. Então, a gente temos que entender que Deus não precisa levar o evangelho através de Cristo Jesus nos 4 cantos. É necessário, sim, é obrigatório a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho, aqueles que não foram alcançados ainda. Mas aqueles que não ouviram o evangelho, eles vão ficar, talvez é a sua dúvida, eles vão ser julgados pela lei da consciência, vai ser alcançados, ali Paulo diz em Corinto que através do tribunal de Cristo, quando ele vai citar isso, ele vai falar que pessoas passarão pelo fio, só vão receber a coroa, né, que é a salvação. Então, se a pessoa tem a consciência limpa diante daquilo que ele acredita e nunca ouviu falar, se ele não ouviu falar é culpa de quem não consegue, porque não consegue. Segundo, tem lugares que é intransponíveis, tem lugares que não tem acesso a nada, não consegue nem acessar, e nem a pessoa que vai acessar e a pessoa que está lá ser acessível. Então, não tem como, né? Não tem como. Então, Deus ele tem as maneiras justas de ele trabalhar. E Paulo diz que ele deixou a lei da consciência. Se a pessoa tem a consciência limpa, diante daquilo que ele acredita ou ela acredita, ela vai ser alcançada. Porque Deus não deixará ninguém. Quando eu falo Deus, eu falo Espírito Santo, Jesus, né? Deus Pai. Não vai deixar ninguém na grande tribulação por inocente, né? Deus, ele guardará aqueles que são justos diante dele, né? Mesmo não conhecendo o evangelho, né? Deus tem as maneiras dele trabalhar. Então Deus, ele deixa para nós Mateus 28:19, nós que somos discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Quem a gente puder alcançar vastamente, a gente temos que alcançar com força, né? Com alegria, com dedicação, com compromisso, com comprometimento, se colocar à disposição do reino para essas pessoas serem alcançadas. Mas Jesus não depende de alcançar os 4 cantos da terra para voltar. Não está introduzido nesta palavra. Isso eu quero deixar. Então Paulo também deseja esforçar-me por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Olha só, Romanos 15:20. Onde Cristo já foi anunciado, sacode os pés e continua. Então a gente tem que se esforçar. Por isso que Paulo foi enviado, Jesus enviou ele por gentil, para os bárbaros, porque os judeus já conheciam, Jesus já pregou o evangelho para eles, né? Mas eles não deram, né? Lá em João vai falar, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram, então dei o direito de todos aqueles que crê ser chamados como os filhos. Então, e Jesus também fala, não dá pérola para porco. Se a pessoa não quer, nós temos o direito do livre-arbítrio, você tem que continuar, não perder o tempo com aquilo que não quer, que o coração tá duro e tal. Mas a gente tem que ir pregando, anunciando, né? Paulo viu a necessidade ali de ficar em Éfeso 2 anos, por quê? Porque o povo pegou aquilo, pegou o evangelho. Então, Paulo se dedicou ali para ficar ali porque o povo aceitou. Mas tem muitos lugares que Jesus passou, os apóstolos, até mesmo a igreja primitiva, que não foram aceitos. Então a Bíblia diz para a gente não continuar
investir nessas pessoas e nem no lugar. É para a gente continuar a se esforçar onde Cristo não foi anunciado. E outra coisa aqui, ó, tem mais de 2.501 grupos, eu falei no começo e falo de novo, que não sabe o que é um trabalho missionário conhecido. Então, quando se fala de oferta para missões, para abençoar o missionário, para o missionário alcançar, porque o missionário e a missionária, quem está no campo, eles comem também, né? Eles têm as necessidades deles. Então, se a gente não investir nos missionários para eles ir mais distante, tem lugares intransponíveis, lugares que são difíceis de acesso, mas se a gente investir em missões, colocar o olho em missões, a gente vai alcançar os maiores grupos. Olha só, de 100% da população, 44% não conhece Jesus e nem o cristianismo, e nem o evangelho dos céus. Então, irmãos, é preocupante isso. Talvez você falar, o evangelho foi alcançado, não tem nem como. Agora tem as mídias sociais, queridos, 44% não conhece. Então é preocupante isso. Mas o objetivo do vídeo é falar que Deus não depende, o Filho não depende de buscar sua igreja por esse dado aqui. Ele não depende, ele simplesmente virá. E quem tiver preparado vai subir, né? Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro e nós que estivermos vivos seremos transformados em um corpo glorioso. Então nós temos que botar em mente que Mateus 24 e 25 são para a grande tribulação, para o evangelho do reino. Então verá o fim, né? Então, aí Jesus vai descer, né? Com poder e grande glória junto com a sua igreja e derrotará o anticristo e o falso profeta. E Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então, pela misericórdia de Deus, ainda vai ter oportunidade na grande tribulação no evangelho do reino, porque Deus é misericordioso, só que a ira do Senhor vai estar sobre a terra. E lá em Apocalipse 19:6 vai dizer: bem-aventurados aqueles que sobem na primeira ressurreição, ou sobem na primeira vinda do Senhor, né, que é invisível, né? Então, esteja preparado, queridos, não fica procurando sinal, esteja preparado. E estude o pré-milenismo, pré-tribulacionismo, e estude também a escatologia, né, de modo revisado, né? Pré-tribulacionista revisado, que essa é toda a construção doutrinária que eu construí para fazer esse vídeo. Amém? Que Deus venha abençoar vocês. Muito obrigado por cada um estar aqui e deixa seu like aí, se inscreve e compartilha. É muito importante para mim continuar gravando os vídeos, continuar investindo na minha biblioteca para aprender mais e passar o conhecimento de vocês para vocês de graça. Amém? Deus abençoe.